Olá, meus concurseiros mirins, que saudade que eu estava aqui de estar com vocês. Está chegando a hora de fazer a prova, né, que vai acontecer dia 29 de outubro. E desde já eu quero dar um recadinho muito especial. Dia 21 é o nosso simulado e aproveitem a oportunidade para simular toda a situação de prova de vocês. Então, sejam autorresponsáveis, arrumem, né, na noite anterior o estojo de vocês, separem uma roupinha bacana, arrumadinhos, confortáveis, para que vocês façam essa prova bem confortáveis, né? E desde já eu quero dar aqui os meus parabéns. Vocês são campeões, vocês conseguiram cumprir uma missão muito difícil o ano inteiro de 2023, estudando, aprendendo conteúdos novos que vocês nem viram na escola, se comportando de fato como concurseiros. E saibam uma coisa, com o estudo a gente nunca perde, ou a gente vence ou a gente aprende. Então vocês vão viver uma experiência ou de vencer, porque aprender vocês já aprenderam. Vocês fizeram novas amizades, conheceram novos professores, tiveram novas experiências e tudo isso é muito válido para a vida e vocês vão ganhando mais know-how, mais bagagem para as coisas que vêm lá na frente da vida de vocês. Então já se sintam vencedores. Parabéns também aos pais de vocês que se dedicaram, se empenharam, colocaram energia ali financeira, tempo para estarem se dedicando a vocês. Então, agradeçam aos pais de vocês, porque eles também são campeões e fazem parte da vitória de vocês. E desde já, eu quero hoje fazer uma revisão também de português, falando para vocês algumas coisinhas que vocês precisam saber. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar o seguinte: o segredo maior para a prova de português se chama o quê? Paciência. Vocês precisam ter mais paciência, porque eu vejo que vocês às vezes erram besteiras porque não leram direito. Vocês fazem a prova muito rápido. Vamos lembrar que vocês têm 3 horas e meia para fazer a prova do colégio militar. E vocês vão ter 20 questões de português e 20 questões de matemática. Lembrem que, professora, por onde eu devo começar? Sempre comecem pela matéria que vocês têm mais facilidade. Não precisa ir na ordem, porque começou por matemática, que eu vou começar por matemática. Se vocês, a grande maioria eu vejo que tem mais facilidade com português, então começa pela prova de português. Isso vai fazer você mais confiante, mais seguro e depois você vai para a prova de matemática. Mas se você ama matemática, tá curioso para ver logo as questões de matemática, vai para matemática. Mas aí depois vai no banheiro, bebe uma água, faz o lanche, respira, vai para a prova de português, porque a prova de português vai exigir atenção. E cuidado que essa semana, na verdade, essas semanas na véspera da prova, eu quero que vocês comecem a ir distraindo a mente, não, eu digo assim, distraindo com coisas boas, mas acalmando a mente de vocês, não trazendo tantas informações tóxicas, né? Se distraindo, que eu digo, se divertindo, né? Para acalmar mesmo a mente. É só uma prova. Essa prova não diz quem é vocês, não define quem é vocês, né? Então vocês precisam estar bem no dia, bem emocionalmente, para que vocês estejam lá calmos, tranquilos, seguros, até porque vocês realmente são demais. Vocês arrasaram. Então pode chegar lá chegando e se achando mesmo, né? Gente, vamos para a tela aqui comigo. A Pro hoje está um pouco resfriada, né? Vocês estão percebendo aí. Estou aqui com o nariz bem entupido, mas eu peguei aqui numa provinha que foi a prova de 2022, né, para 2023. É uma prova muito parecida com a que vocês vão fazer, né? Então ela começou com matemática e lá embaixo a gente tem as questões de português. O que é que eu quero falar com vocês nesse momento, véspera da prova acontecer? Para quem ainda não pegou os mapas, os resumos para fazer revisão, está na hora de fazer. Então aproveita, vai ter feriadão, né? Aproveita um fim de semana, foca nessa prova porque a recompensa depois vai ser boa, tá? Então, faz as revisões da análise morfológica. Então, a Pro deu aulas de artigo, substantivo, verbo, preposição, pronome, né? Interjeição, né? Falamos várias coisas de análise morfológica, que é o que vocês precisam saber. Além disso, se vocês observarem, a coisa principal dessa prova, sem dúvida, é a interpretação de texto. Veja que ele vem fazendo perguntas até sobre a postura, sobre a ação, sobre o sentimento
entendimento do que estava acontecendo ali no texto. Então é muito importante a gente ler com atenção e mergulhar no personagem, não só olhar a parte gramatical, mas o comportamento, a atitude, o sentimento, a emoção. E uma coisa que eu falei muito durante as nossas aulas foi sobre semântica. Lembram disso? O significado. E eu estou aqui hoje para falar justamente sobre isso. Semântica é significado e vocês precisam interpretar olhando o significado. E lembrem de conjunção e preposição, em que eu falei que a prova de vocês iria abordar os tipos de conjunções. Lembra? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Então é isso que vocês precisam saber. Outra coisa que eu vejo vocês às vezes terem muita dúvida é em relação a algumas palavrinhas no comando, né? Por exemplo, teve uma prova que a questão, uma pergunta simples de uma prova que a gente fez que perguntou assim: quantos anagramas essa palavra pode formar? Não era quantos anagramas, porque aí é matemática, mas seria assim, um anagrama da palavra. O que é isso? Ele pega uma palavra, acho que era colar a palavra, e aí mistura as letras e pergunta que outra palavra eu posso formar. Vocês não sabiam que era isso. Teve um aluno que me perguntou assim, o que é assertivas? Assertivas são as proposições, são as frases que vão estar aqui, que você, por exemplo, vai julgar aqui nessa questão se é verdadeiro ou falso. Então, perguntas às vezes simples, que vocês às vezes não lembram o significado. E o segredo é justamente treinar, né? Observe isso aqui, ó, no trecho, por que aprendemos a trabalhar juntos para a construção de uma vida melhor, a palavra para expressa a ideia de quê? De contradição, de movimento, de objetivo, né? Finalidade, que seria a resposta, de condição ou de explicação. Veja que é uma questão de semântica. E observe que às vezes a prova não está trazendo textos muito grandes. Por quê? Porque vocês já têm uma prova agora com um número de questões maiores. Então, com certeza, eles vão abordar muito isso aqui. História em quadrinho, cartoons, gírias, letras de música. Eu não acredito que caia mais textos ou grandes como as provas antigas. Eles estão vindo numa nova tendência aí agora, né? Então, aqui, por exemplo, qual é a ideia central? Então, leia uma, leia duas vezes. Observe se o seu cérebro na hora está focado ou se você não está pensando em outras coisas. Sempre que você responder a questão, volte ao comando da questão, leia o texto de novo e veja se você respondeu corretamente. Dessas 20 questões, para a gente realmente ter passado na de português, eu preciso que vocês façam mais do que 16 questões, é o ideal. E todos vocês estão fazendo isso nos simulados. Vocês sempre estão errando ali 4, no máximo 5 questões. Tem aluno aí que está praticamente gabaritando e vocês têm condição de fazer isso, né? Aqui eu tenho uma imagem, né, de um trecho, acho que do filme e tal, ele traz um textozinho e traz uma moral, né? Não devemos subestimar os outros. Veja que também é sentido, né? E aí ele pede para vocês a interpretação em relação ao sentido das fábulas. Fábulas é uma coisa que cai muito. A gente falou lá no início sobre tipos de texto, foquei em textos o quê? Narrativos, né? Lembram? Contos, fábulas, historinhas, não é isso? Aqui sempre os textos vão ser narrativos. E o que é que eu tenho que saber sobre os textos narrativos? Se o narrador é observador, se o narrador é personagem, se ele é onisciente, entender o local que aconteceu, o clímax da história, que é o ponto mais alto, o enredo geral da história, né? A moral, se tiver moral, é esse tipo de coisa que a gente quer, tá certo? Mas olha quantas histórias, quantas questões tiveram várias historinhas em quadrinho na prova do ano passado. Então, acreditem, essa prova desse ano, ela deve vir nessa mesma pegada. E a gente precisa, de fato, ler com atenção. Uma coisa que eu quero que vocês revisem também é sobre o uso dos porquês. Vai lá nas nossas aulas, dá uma revisada sobre o uso dos porquês. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente isso. As questões são sempre de análise semântica, de interpretação de texto, ou para vocês julgarem os itens como verdadeiro ou falso, sempre em relação ao texto, tá certo? Então, essa foi a prova do ano passado. Olha quantas questões semelhantes, gente. A gente vai passando aqui. Olha uma questão de novo aqui de sentido. A mesma coisa. As questões se repetem, só mudam as palavras. E os sentidos sempre são esses: explicativo, conclusivo, adversativo, aditivo, alternativo. Se você tem dúvida, vai lá na aula de orações coordenadas que a gente fez ou de conjunções que vocês vão lembrar, tá certo? Então,
Aqui também, ó, eu tenho conjunções, e aí são como e como, e ele pergunta, esse como aqui significa o quê? Delimitação, explicação, causa. Esse é o quê? Né? E esse como expressa o quê? É isso que eu tenho que saber, o efeito de sentido. Então, se apeguem muito a isso. Então, a prova trouxe o tempo todo isso aí. Sentido, interpretação, a ideia central e analisar frases como verdadeiro e falso. Quase que não cai as questões de gramática a fundo. Mas se você me perguntar, o que é que mais eu preciso saber de todo aquele conteúdo de gramática que você me passou? Sem dúvida, seria preposição e conjunção, porque são elas que têm o quê? Sentidos, né? As conjunções são esses 5 que eu falei e as preposições têm vários: assunto, conteúdo, posse, comparação, enfim, tem vários e a gente viu lá, tá certo? Então fiquem atentos, dia 21 eu estarei esperando vocês lá, inclusive vou estar disposta a tirar dúvidas, então aproveita, se já tem dúvida de algum conteúdo que queira me perguntar, anota, porque dia 21 eu vou estar presencialmente no LK3 esperando vocês. A gente vai fazer nas mesmas circunstâncias, então a prova vai começar às 9, vai terminar às 12h30, porque a gente vai fazer 3 horas e meia de prova. No dia da prova de vocês vai ser um pouco mais cedo, mas no dia do simulado vai ser esse o horário, tá certo? Então, quem quiser tirar dúvidas, pode chegar um pouco antes, que eu vou estar lá esperando vocês. Então, desde já, mais uma vez, meus parabéns. Obrigado por ter escolhido o LK3. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse convívio que a gente ficou juntos esse ano. Espero que tenham gostado também da aula do professor Vinícius. Eu estou aqui também aberta a estar instruindo e tirando dúvidas de vocês, pais, em relação ao futuro dessas crianças, caso aconteça delas não serem aprovadas, combinado? Até porque a gente quer o melhor para vocês. Um forte abraço, tá? Boa revisão aí para vocês essa semana